Por que os organismos vivos crescem? Como se dá o desenvolvimento do embrião lá no útero materno? Porque após sofrer uma queda, uma raladura, há um processo de cicatrização. Produção de gametas, produção de esporos, tudo isso e muito mais, vocês vão aprender hoje na aula com o titio Carlos. Então fica comigo! Então, turminha, antes de nós começarmos com a aula de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, Ciências com o titio Carlos. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações. Compartilhe esta aula com os seus colegas, beleza? E dê um like aí na nossa videoaula para que a gente continue fazendo mais aulas para vocês, beleza? Então vamos embora! Galerinha, meus queridos alunos do titio Carlos, alunos do canal Ciências com o titio Carlos, nesta videoaula eu vou falar para vocês de um conteúdo que é muito interessante, tá bom? Um conteúdo que cai muito nas provas de vestibulares. Então, é um conteúdo que está mais voltado para a galera de biologia, tá certo? Então, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre ciclo. Gente, vocês estão observando aí, na telinha de vocês, uma fotografia aí, na verdade, um gráfico, e esse gráfico ele está representando o ciclo celular. Primeira coisa, gente, ciclo celular nada mais é do que o tempo de vida de uma célula, tá bom? Se você for parar para pensar, na verdade você já sabe disso, todos os seres vivos têm um tempo de vida. Então tem espécies que vivem 2 anos, existem espécies que podem viver, por exemplo, 10 anos, 200 anos, 100 anos e assim sucessivamente. Da mesma maneira que os seres vivos têm um tempo de vida, têm um ciclo vital, as células também passam por aquilo que é chamado de ciclo celular. Beleza? E esse ciclo celular, como vocês estão vendo aí na figura, vocês estão vendo na imagem, esse ciclo celular ele é dividido em 2 partes, ou em 2 fases, que você chama de entéfase, vocês estão vendo aí, entéfase, e no processo de reprodução. Então, o ciclo celular é dividido em entéfase e no processo de reprodução. Esse processo de reprodução, ele pode ser do tipo meiose, olha lá, ou do tipo mitose. Tranquilo? Então, vamos devagarinho. Gente, a entéfase é o momento da vida da célula que antecede a reprodução. É o momento da vida da célula, é o tempo de vida da célula anterior à reprodução celular, que antecede o processo de divisão celular. Essa entéfase, ela também é conhecida como repouso celular. Repouso celular, uma vez que essa célula não está passando pelas fases de divisão, mas na verdade não tem nada de repouso celular. Na verdade, é durante a entéfase que a célula está trabalhando muito. Nesse momento, durante essas etapas de lá da entéfase, a célula está com o seu metabolismo lá em cima, tá certo? É como se fosse uma fábrica que está trabalhando no seu máximo. Tranquilo? Então não esquece disso. Entéfase, intensa atividade metabólica. Dá uma olhada aí no gráfico de vocês, galera. A entéfase, ela vai ser dividida em 3 subfases. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Letrinha aí significa intérfase. Na verdade, quando você olha aí o círculo em laranja, todo ele é a entéfase. Você percebe que só um pedacinho do círculo seria o M, de mitose ou meiose, correspondendo ao processo de divisão. Então, eu diria que mais de 80% da vida de uma célula, mais de 90% da vida de uma célula, ela passa na entéfase. Entéfase. Deixa eu dar uma diminuída aqui na telinha. Muito bem, deixa eu puxar para cá. Gente, a entéfase, como eu disse para vocês, ela é dividida ou subdividida em 3 fases. A primeira fase você chama de G1, a segunda fase você chama de S, é o período S, e a terceira fase de fase G2, período G2. O termo G, a letrinha G, vem de gap, do inglês quer dizer intervalo. São intervalos que antecedem a divisão celular, que antecedem a reprodução celular. Gente, na fase G1, no subfase G1,
a célula está em intensa síntese de RNA. O processo de transcrição está muito intenso. Com isso, nós também teremos o processo de síntese proteica. Então, houve transcrição, como resultado final, produção de proteínas. Também no período G1, a célula dá uma aumentada no seu volume, beleza? Então, ela acumula muitas proteínas, ela sintetiza muitas organelas, beleza? As proteínas do citoesqueleto aumentam em quantidade. Depois que ela termina o período G1, a célula entra agora no período S. O nome S, melhor, a letrinha S vem de síntese. É porque nesse período que o DNA da célula, o material genético da célula, ele vai sofrer duplicação. A chamada replicação semiconservativa, tá bom? Então se liga aí, no período S acontece um dos eventos mais fantásticos da biologia. Um dos fenômenos mais importantes do mundo biológico, que seria a duplicação do DNA. Também tem uma certa quantidade, uma certa taxa de síntese proteica. Na fase G, você tem uma pequena síntese de RNA e proteínas, mas ainda acontece. Gente, quando a célula termina a fase G, ela vai entrar agora no processo de reprodução, beleza? Então vamos ver como é que acontece isso. Para a gente introduzir a parte de reprodução propriamente dito, deixa eu fazer uma leiturazinha com vocês. Então, divisão celular. Gente, a divisão celular, nunca esqueça, ou é mitose ou é meiose. Olha lá para a mitose. Divisão celular em que uma célula mãe divide-se em duas células filhas geneticamente idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Então é assim, ó, na mitose, uma célula que tem a quantidade X de cromossomos se divide em duas células e cada célula dessa que surge recebe a mesma quantidade de cromossomos. A gente diz que essas células que surgem são chamadas de células filhas, são geneticamente idênticas à célula mãe, beleza? Então, ou a célula é 2N e produz duas células também 2N, ou uma célula é N e produz duas células também N. Isso é mitose. Meiose, divisão celular em que uma célula mãe gera 4 células filhas geneticamente diferentes com a metade do número de cromossomos. Beleza? Então, se a mitose uma célula se divide formando duas, na meiose uma célula se divide e formam 4. E agora cada célula dessa que surge vai ter metade da quantidade de cromossomos. Beleza? E normalmente essas células serão chamadas de gametas. Divisão celular. Beleza? Vamos estudar agora a divisão celular. Como é que se dá esse processo de divisão celular? Então, vem com o titio Carlos até o final. Então, antes de eu falar dessa divisão propriamente dita, eu vou mostrar a diferença aí esquemática da mitose e da meiose. Então, olha lá. No cantinho esquerdo você tem a mitose. Eu tenho uma célula se dividindo em duas células. Se você olhar a quantidade de cromossomos de lá de cima, eu tenho 4 cromossomos que estão duplicados, porque eles se duplicaram no período S. E cada célula de baixo também tem 4 cromossomos. São cromossomos simples, mas são os mesmos cromossomos. Beleza? Isso é mitose. No outro ladinho lá, você tem meiose. Olha só, a meiose, a célula lá de cima, tem 4 cromossomos, beleza? Essa célula vai sofrer 2 divisões sequenciais, consecutivas, e no final vão surgir 4 células. Lá em cima eu tinha 4 cromossomos na célula inicial. Cada célula resultante da meiose tem metade, tem 2 cromossomos, beleza? Então dá uma olhadinha na figura, qualquer coisa você pode parar, você pode voltar e analisar, tranquilo? Vamos continuar com a aula. Gente, agora nós vamos falar da mitose, beleza? Então preste atenção, se você entender direitinho a mitose, quando você for estudar a meiose vai ficar mais fácil. Porque muitas coisas da meiose têm a ver com a mitose, beleza? Entendendo a mitose, a parte da meiose fica mais tranquila. Então preste atenção na mitose. Gente, a mitose é uma divisão celular que tem alguns objetivos. Então, por exemplo, o crescimento do organismo, tá certo? Você está em crescimento, se você é um adolescente, por exemplo, se uma criança está em crescimento, beleza?
Então, o crescimento se dá através de divisões celulares. E esse tipo de divisão celular é do tipo mitose. Quando o embrião começa a desenvolver, tudo começa com uma célula chamada espermatozoide e uma célula óvulo, espermatozoide e óvulo, o ovócito 2. Acontece a fecundação, que é o encontro dessas duas células, e forma agora uma célula única, que é o zigoto. Então pensa só, uma célula única, zigoto, sofre uma divisão, vira duas. Que divisão foi essa? Mitose. Cada uma sofre outra divisão, vira duas. Cada uma sofre outra, vira duas, vira duas, vira duas, vira duas. Então as células vão surgindo no embrião também por mitose. Então eu digo que a mitose também está relacionada com desenvolvimento embrionário. Então, por exemplo, quando a pessoa sofre uma queda, sofre um acidente, que ele perde parte da pele, por exemplo. Vocês percebem, vocês com certeza já perceberam, que aquela parte da pele depois volta a ser formada. Vai ocupar o lugar daquela pele ou daquela parte que foi embora. Como é que surge esse processo? Através de multiplicação celular naquela região para recompor a parte perdida. Esse tipo de divisão celular que surge para repor células perdidas é também do tipo mitose. Alguns seres sofrem regeneração, como por exemplo a estrela do mar, as esponjas e alguns outros animais. E a regeneração também, gente, é um processo de divisão celular do tipo mitose. Bactérias, por exemplo, elas se reproduzem por um tipo de reprodução chamado de bipartição ou cisciparidade, e também é por mitose. Então a mitose está relacionada com vários eventos biológicos importantes. Essa mitose, essa divisão celular, ela vai acontecer passando por fases, beleza? Ela não acontece imediatamente ou espontaneamente. Ela acontece depois de um certo tempo, mas durante esse tempo ela vai passando por eventos que vai acontecer com o citoplasma da célula e com o núcleo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, os camaradas, para ficar mais fácil para a gente entender, os camaradas lá, os estudiosos da biologia, beleza? Dividiu esses momentos em fases. São 4 fases que a mitose passa, beleza? Que a célula, quando vai se dividir, ela passa. A primeira fase é a prófase. Terminou a prófase, entra na metáfase. Terminou a metáfase e agora a célula está na anáfase, e depois da anáfase ela entra na telófase. Como é que você guarda essa sequência? Professor mandou a Ana telefonar. Eu prometo a Ana telefonar. Para vocês guardar as sequências de fases, beleza? Primeira fase, galera, é a prófase. Então o que é que vocês precisam saber, gente? Estudou divisão celular, vocês precisam. A parte mais difícil, mais complicada está em um aluno saber o que acontece em cada fase dessa. O problema maior é o aluno ter que memorizar, ter que guardar, às vezes decorar os eventos que acontecem em cada fase, tá bom? Então vamos devagarzinho. Na prófase, você vai ter a migração dos centríolos. Os centríolos, dá uma olhadinha na imagem aí, ó. Esses centríolos, eles saem de um cantinho e vai para o outro da célula. Tranquilo? Na prófase também você vai ter a condensação cromossômica. Ou seja, os cromossomos, antes de entrar na prófase, eles ainda estão finos. Eles estão na forma de cromatina. Cromatina e cromossomo seria a mesma molécula, mas em momentos diferentes. Tá certo? Quando essa célula entra na prófase, os cromossomos que estavam finos começam a ficar mais curtos e mais grossos, sofrendo um processo chamado de condensação ou espiralização. Beleza? Uma outra coisa que acontece na prófase é o desaparecimento da carioteca. Dá uma olhada na imagem aí, a carioteca. Essa carioteca precisa desaparecer. A gente vai entender por que isso precisa acontecer. Tranquilo? O nucleolo também é outra coisinha que desaparece. Durante a divisão celular, pessoal, a síntese de proteína deixa de acontecer, beleza? A transcrição deixa de acontecer. Ou se acontece, acontece no mínimo. Logo, se não tem transcrição, não tem RNA. Não tem RNA ribossômico, por exemplo. Se não tem RNA ribossômico, não surge nucleolo, porque os nucleolos é uma mistura de RNA ribossômico com proteínas. Por isso que ele desaparece durante a divisão celular, beleza?
Aí a célula terminou a prófase, passou pela prófase e ela vai entrar agora na metáfase. Dá uma olhadinha aí. Gente, o termo meta vem de metade. A gente vai entender por quê. Então, os cromossomos que estavam se condensando, ele agora se alinham, ele fica no meinho da célula, como vocês estão vendo na imagem, formando aquilo que se chama de placa equatorial. Beleza? Então, olha aí, cromossomos alinham-se no meio da célula, formando a placa equatorial. 2. Condensação máxima dos cromossomos. Eles começaram a se condensar na prófase. Quando eles chegam na metáfase, ele está ao máximo condensado. Ele está mais curto e mais grosso possível. Com isso, a gente diz que a metáfase é a melhor fase para estudar o cariótipo. Dá uma olhadinha aí na figura do cariótipo. O cariótipo seria, de modo grosso, falando de forma grossa, uma foto dos seus cromossomos, de todos os seus cromossomos. Se eu quero estudar os cromossomos, se eu quero ver os cromossomos, eu preciso ver ele em um momento que ele está mais grosso possível, mais evidente possível. E isso acontece na metáfase. Gente, a célula saiu agora da metáfase, ela vai entrar agora na anáfase, tá certo? Então se liga aí no que vai acontecer na anáfase. Encurtamento das fibras do fuso. 2. Cromossomos simples, cromátides irmãs, puxada para os polos da célula. 3. Início da desespiralização dos cromossomos. Gente, dá uma olhadinha na figura aí. Ó. Vocês percebem nessa figura que você tem cromossomos que estão sendo puxados para os polos opostos da célula. Tá certo? Gente, o que faz esses cromossomos serem puxados para os polos opostos das células? São fios de proteínas, são fibras de proteínas que partem lá do centríolo e se agarram no cromossomo. Lá no centrômero, que é aquela região central do cromossomo, existe um complexo proteico chamado cinetócoro. É lá no cinetócoro que as fibras do fuso vão se enganchar. Então, quando eu falo em fibras do fuso, eu estou falando desses fios que vocês estão vendo aí, que partem do centríolo e se ligam com os cromossomos, se ancoram nos cromossomos. Na anáfase, esses fios de cromossomos que estão agora grudadinhos, esses fios do centríolo, que estão grudadinhos com os cromossomos, eles começam a se encurtar, e isso faz com que os cromossomos sejam arrastados para os polos opostos da célula. Só que os cromossomos estavam duplicados. Eles se duplicaram lá no período S. Então, quando essas fibras começam a se encurtar, ele vai puxar o cromossomo, esses cromossomos agora se separam, e eles são puxados para polos opostos da célula. Isso é típico da anáfase. Então se liga aí na anáfase, porque quando eu for falar de meiose, tem uma certa diferença. Então se liga aí. A última fase agora da divisão celular da mitose você chama de telófase. Gente, se você lembrar da prófase, a telófase será o contrário. Então na prófase os cromossomos se condensaram. Na telófase esses cromossomos sofrerão descondensação. Eles estavam muito espiralizados, eles vão agora se desespiralizando e ficando mais fininho. É como se você pegasse um espiral de caderno e esticasse, ele está se descondensando ou se desespiralizando. Quando eu junto ele, que ele fica bem enroladinho e grosso, ele está espiralizado. Então, de forma semelhante, os cromossomos sofrem espiralização na prófase e desespiralização na telófase. A carioteca desaparece na prófase, reaparece na telófase. O nucleolo desaparece na prófase, reaparece na telófase. E agora eu vou ter um centríolo único por célula. Observe aí na figurinha aí, ó. Tranquilo? Gente, terminou a telófase, que é o último momento, é a última etapa, a última fase da célula. Só resta agora essa célula se dividir ao meio. Beleza? Se reproduzir. Então se liga aí, ó. Essa divisão da célula ao meio, como se eu pegasse uma laranja e cortasse no meio, separando duas metades. Essa divisão da célula, na verdade, a divisão do citoplasma, chamamos de citocinese, tá bom? E existem dois tipos de citocinese. Vem comigo! Gente, na figura de cima, você está vendo o processo de divisão de uma célula animal, tá bom? Na figura de baixo, vocês estão vendo
o processo de divisão de uma célula vegetal, de uma célula de planta. Existe diferença, professor? Existe. Dá uma olhadinha lá em cima. Gente, na célula animal, a divisão do citoplasma, ele vai acontecer de fora para dentro. É como se você pegasse uma bexiga, aquelas bolas de aniversário, e começasse a apertar ela no meio, começasse a estrangular ela no meio, tá certo? De forma semelhante, de forma análoga acontece com a citocinese animal. Então a divisão começa a acontecer de fora para dentro. Você disse que você tem aí uma citocinese centrípeta. Então as células de um animal, a sua célula, toda vez que ela vai sofrer citocinese, você disse que é uma citocinese centrípeta. Beleza? Já na célula vegetal, não, gente. A célula vegetal ela tem a parede celular por fora. É uma estrutura dura, rígida, resistente. Então não tem como a célula começar a sofrer divisão de fora para dentro. A divisão agora do citoplasma acontece de dentro para fora. Beleza? Do centro para a periferia. Aí você chama isso agora de citocinese centrífuga. Tranquilo? Beleza? Aconteceu a citocinese, surgiu agora duas células com a mesma quantidade de DNA, geneticamente idênticas, e essa célula agora vai continuar, ela vai dar início a um novo ciclo celular. Quando essa célula for se dividir depois, ela vai passar por todas essas fases que eu falei para vocês, e todos os eventos irão se repetir, beleza? De uma forma sucessiva. Tranquilo?